Fica pensando por anos se aquilo realmente aconteceu ou se foi coisa da sua cabeça. Eu rodo esse Brasil há mais de 20 anos, de norte a sul, de leste a oeste. Já carreguei de tudo: soja, milho, carga viva, eletrônicos. E posso te garantir uma coisa: a estrada ensina, mas também assombra. Hoje vou contar para vocês relatos que marcaram minha vida. Situações que me fizeram questionar tudo que eu achava que sabia sobre esse mundão de meu... Tinha saído de Rondonópolis bem cedinho e estava passando pela BR-163, ali na região de Campo Grande. Era umas 3h30 da manhã, aquela hora que o mundo parece que parou de girar. O combustível estava no vermelho já fazia uns 50 quilômetros. Eu conhecia aquela estrada como a palma da minha mão. Sabia que o próximo posto ficava ainda uns 80 quilômetros à frente. Estava calculando se dava para chegar ou se ia ter que parar no acostamento e esperar amanhecer para alguém me ajudar. Foi quando vi as luzes. Do nada, usando um macacão meio desbotado. O cara veio me atender na maior normalidade. Completou o tanque, limpou o para-brisa, conferiu o óleo. Conversa vai, conversa vem. Ele me contou que trabalhava ali havia 15 anos, conhecia quase todo caminhoneiro que passava pela região. Falava com aquele sotaque bem pantaneiro, sabe como é? Me ofereceu um café quentinho que estava numa térmica ali no balcão. Paguei o abastecimento. Foram R$ 240. E ele me deu o comprovante numa impressora que a gente conhece bem. Guardei no bolso da camisa e segui viagem. Cheguei no destino na sexta-feira de manhã de semana. Segunda-feira estava organizando a papelada para prestação de contas quando peguei o comprovante do posto. Olhei o papel e levei 24 anos atrás. Pensei que fosse erro da máquina, sabe como é essas impressoras antigas. Mas aí reparei no resto. O valor estava em 30 cruzeiros reais pelo tanto de diesel que eu tinha colocado. Não fazia sentido nenhum. Liguei para o meu contador para perguntar se a Receita Federal ia dar problema. Falei que ia voltar no posto para pedir uma segunda via. Na semana seguinte, passei pela mesma estrada. Procurei o posto, procurei a placa azul, procurei as luzes. Nada. Só mato dos dois lados da pista. Parei o caminhão e caminhei uns 200 metros para frente e para trás. Nem sinal de que ali já teve alguma coisa. Perguntei no posto seguinte, aquele que eu conhecia há anos. O gerente, seu Antônio, me olhou com cara de quem não estava entendendo nada. Estrada que a gente não entende, meu amigo, e é melhor não querer entender mesmo. Se essas histórias mexem com você, deixa seu comentário aí embaixo. E se quiser acompanhar mais relatos da estrada, se inscreve no canal que ajuda demais o nosso trabalho. Agora, vamos para o próximo relato. Relato 2. Essa história aconteceu em 2019, numa viagem que eu fiz de São Paulo para Fortaleza. Estava carregando peças automotivas, frete bom, prazo tranquilo. Era uma segunda-feira de março, começando a esfriar já. Leu e ficou meio sem graça. Rapaz, ele disse, isso aqui parece brincadeira de mau gosto. Falei que não, que a mulher tinha me entregado aquilo. No dia seguinte, antes de voltar para a estrada, resolvi passar na igreja onde ela tinha descido. Conversei com o padre, um senhor bem idoso que trabalhava lá há décadas. Perguntei se ele conhecia uma dona Marlene. Descrevi como ela era. O rosto dele mudou completamente. Dona Marlene, ele disse devagar, era uma pessoa muito querida aqui na paróquia. Ajudava todo mundo. Até hoje está lá, junto com o comprovante daquele posto que não existia. Duas situações que não consigo explicar, mas que mudaram meu jeito de ver a estrada. Depois desse dia, sempre que passo por Fortaleza, dou uma passada naquela igreja. Acendo uma vela para Dona Marlene e agradeço a companhia. Porque mesmo não entendendo o que aconteceu, sei que ela me fez bem. Me lembrou que ainda existe gente boa no mundo, mesmo que seja de um jeito que a gente não consegue compreender. E vocês sabem o que é mais estranho? Às vezes, é melhor aceitar do que ficar tentando explicar. Relato 3. Vocês vão achar que eu endoidei quando eu contar essa, mas juro pela alma da minha mãe que aconteceu exatamente como vou falar. Foi em outubro de 2020, bem no meio da pandemia,
quando as coisas estavam meio paradas, mas a gente tinha que trabalhar mesmo assim. Peguei um frete para levar carga seca de Ribeirão Preto para Curitiba. Eram 42 paletes de produtos alimentícios. Biscoito, farinha, açúcar, essas coisas básicas. Parei para dormir num posto ali perto de Ourinhos, São Paulo. Era sábado de noite, movimento fraco por causa da pandemia. Deixei o caminhão no estacionamento e fui jantar. Voltei umas 10 da noite. Organizei a documentação para conferir antes de dormir. Peguei o romaneio para dar uma olhada e quase caí da boleia. A primeira linha, que era biscoito recheado, 500 caixas, agora estava escrito boneca de pano, 500 unidades. Pensei que tinha pego o documento errado, mas não tinha como. Eram 200 unidades. Onde era açúcar cristal, 300 sacos, virou carrinho de brinquedo, 300 unidades. Sempre brinquedos infantis no lugar dos alimentos. Fiquei pensando que fosse cansaço. Sabe como é? A gente fica tanto tempo na estrada que às vezes vê coisa que não existe. Guardei o papel e fui dormir. Na manhã seguinte acordei cedo e fui conferir de novo. O romaneio tinha voltado ao normal. Todos os produtos alimentícios estavam lá, exatamente como eram na hora do carregamento. E tinha uma coisa nova. No final da lista, escrito à mão com uma letra que eu não reconhecia, estava: entrega especial, Orfanato Santa Clara, Curitiba. Fiquei gelado. Orfanato Santa Clara não era meu destino. Eu tinha que entregar num supermercado atacadista no centro de Curitiba. Peguei o telefone e liguei para o despachante da empresa. Expliquei a situação. Cara, ele disse, você está louco? Aqui no sistema está tudo normal. Supermercado atacadista, produtos alimentícios. Depois ligou de volta. Mano, a foto que você mandou está normal aqui. Produtos alimentícios, destino correto, tudo certinho. Você está vendo coisa. Não entendi nada. Olhei para o romaneio de novo e era exatamente como eu tinha fotografado. Todos os brinquedos, destino para o orfanato. Mas na foto que estava no celular dele, era diferente. Resolvi seguir viagem e esclarecer tudo na hora da entrega. Cheguei no supermercado atacadista na segunda-feira de manhã. O encarregado, quase desmaiei. Não tinha mais comida nenhuma. Eram 42 paletes de brinquedos. Bonecas, ursinhos, carrinhos, jogos, tudo perfeitamente organizadinho, lacrado, com códigos de barras certinhos. O gerente do supermercado foi chamado. Ele conferiu o romaneio, que agora mostrava claramente todos os brinquedos e o destino para o orfanato Santa Clara. Ligou para a empresa transportadora para reclamar da confusão. Do outro lado da linha, o pessoal jurava que a carga estava correta. Disse, que coincidência bonita. Estávamos justamente precisando de brinquedos novos para as crianças. Os que tínhamos estavam muito velhos, alguns até quebrados. Ontem mesmo eu estava rezando pedindo uma solução. Descarreguei tudo lá. As crianças ficaram numa alegria só. Brinquedos novos de qualidade, exatamente nas quantidades que eles precisavam. Tinha coisa para todas as idades, desde bebê até adolescente. Na hora de ir embora, irmã Conceição me entregou um recibo feito à mão em silêncio por um tempo longo. Depois disse, cara, aqui no sistema apareceu agora uma observação nova. Diz que a carga foi redirecionada para doação por solicitação especial do cliente. Mas que cliente? Perguntei. Não sei, ele respondeu. Não tem nome, não tem nada. Só apareceu essa observação e uma autorização para fazer a doação. Quando cheguei na empresa, mostrei o recibo da irmã Conceição para o supervisor. Ele conferiu tudo no sistema e ficou coçando a cabeça. Disse, esse dia. O café estava lá, como sempre, mas dessa vez tinha um gosto diferente. Não era ruim, pelo contrário, era o gosto do café que a minha avó fazia quando eu era criança. Aquele café coado na hora, com açúcar mascavo, servido numa xícara de louça no interior de Minas. Tomei aquele café e foi como se a minha avó estivesse ali comigo. Lembrei dos natais na casa dela, da família toda reunida, das conversas na cozinha enquanto ela preparava o almoço.
senti um conforto que não sentia frutas do Pará para levar para o sul. Durante toda a viagem de volta, a térmica continuou funcionando do mesmo jeito. Café quentinho, sempre disponível, sempre gostoso. Mas quando cheguei em casa, no final de dezembro, alguma coisa mudou. Abri a térmica na manhã seguinte e ela estava vazia, completamente vazia. Coloquei café normal de casa e ela funcionou como uma térmica comum. O café esfriou em algumas horas, acabou quando eu tomei tudo. Nunca mais voltou a ser como era durante aquela viagem. Depois desse Natal, sempre que faço viagem longa, levo a térmica comigo. Não porque ela ainda faz mágica, não faz mesmo, mas porque ela me lembra que às vezes, quando a gente mais precisa, aparece uma ajuda de onde a gente menos espera. E me lembra também que nem todo o mistério da estrada é para dar medo. Às vezes, são para dar conforto, para mostrar que a gente não está tão sozinho quanto pensa, que existe uma força boa cuidando da gente, mesmo quando não entendemos como. Até franziu a testa e disse: Fazenda São Benedito. Não conheço não, amigo. E olha que eu nasci e me criei aqui. Expliquei onde era, descrevi a casa, a placa. Ele balançou a cabeça. Ah, você está falando daquela propriedade abandonada. Ali não tem nada não, rapaz. Faz uns 15 anos que não tem ninguém morando lá. Voltei no outro dia, de propósito. Passei devagar pela entrada da tal fazenda e quase bati o caminhão. Não tinha placa nenhuma. Só 2 mourões velhos e enferrujados. Aquilo direito. Teve uns herdeiros que vieram uma época, botaram uma placa nova querendo vender, mas desistiram. Faz uns 2 anos que tiraram tudo de lá. 2 anos. Não 3 dias, como eu tinha visto. O mais estranho é que na semana seguinte, quando passei por lá de novo, porque fiquei curioso mesmo, a fazenda estava do jeito abandonado. Mas dessa vez, eu reparei numa coisa. No chão, bem na entrada, tinha um pedaço de acrílico quebrado, meio enterrado na terra. Peguei o pedaço e consegui ler parte das letras. Olho 2 vezes. Às vezes, as coisas não são exatamente como parecem ser no momento. Relato 7. Não costumo pegar carona, mas às vezes a situação pede. Era uma terça-feira de agosto, eu vinha de Curitiba para São Paulo com uma carga leve e vi um rapaz na beira da estrada fazendo sinal. Tava chovendo, o cara estava ensopado, então resolvi parar. Era um jovem, devia ter uns 25 anos, bem vestido, com uma mochila pequena. Subiu no caminhão agradecendo muito, disse que o carro tinha quebrado. João Silva, 1503, Maria Santos, 2204, Pedro Oliveira, 1006. Pensei que fosse trabalho, alguma coisa de empresa, mas aí meu olho bateu numa linha que me gelou. José Caminhoneiro, 1808. 18 de agosto era exatamente aquele dia, e embaixo da data estava escrito BR-116, altura do quilômetro 350, carga leve, Curitiba, SP. Cara, meu nome é José, eu sou caminhoneiro. Tava exatamente na BR no caminhão. Ele pediu para descer no próximo posto, disse que ia chamar um táxi. Parei. Ele desceu rápido, agradeceu e saiu andando. Nem olhou para trás. Fiquei pensando naquilo o resto da viagem. Quando cheguei em São Paulo, resolvi checar uma coisa. Procurei na internet por acidentes ou desaparecimentos na BR-116, nas datas que eu tinha visto no caderno. E cara, encontrei. No dia 15 de março, um caminhoneiro chamado João Silva tinha desaparecido se eu não tivesse visto aquele caderno. Se ele tivesse conseguido fazer o que quer que fosse que ele fazia com os nomes da lista. E o que aconteceu com os outros motoristas que pegaram ele como carona. Desde então, eu não pego mais carona de desconhecidos. E sempre que vejo alguém na beira da estrada, eu ligo para o 190 para avisar que tem uma pessoa precisando de ajuda. Relato 8. Esse último relato é o que mais me marca até hoje. E foi o que me fez repensar muita coisa sobre isso da calça. Meu pai também tinha sido caminhoneiro, tinha morrido em 2003 num acidente na estrada. Chamei a dona Carmen e perguntei sobre a foto. Ela olhou e disse:
Ah, essa foto sempre esteve aí. É dos primeiros caminhoneiros que frequentavam aqui quando abri o lugar em 1987. Apontei para o homem que parecia com meu pai e perguntei se ela lembrava dele. Ela ajustou os óculos, olhou bem e falou: "Nossa, esse aí é o José dos Santos. Que saudade. Era um dos melhores clientes." Dona Carmen, a senhora tem certeza de que esse José da foto é o mesmo das suas anotações? Ela olhou de novo para o caderno, depois para a foto, depois para mim. A expressão dela mudou completamente. Ficou meio pálida. "Sabe que você tem razão de perguntar isso." Ela disse devagar. "Eu tô olhando aqui e... caramba, você é igualzinho a ele. Igualzinho mesmo." Nesse momento me deu um arrepio. Pedi para ver o caderno. Lá estava. José dos Santos, caminhoneiro, rota em algumas observações. Sempre pede prato feito. Gosta de sentar na mesa da janela. Paga sempre em dinheiro. Exatamente os meus hábitos. "Dona Carmen", perguntei, "quando eu comecei a vir aqui, a senhora não achou estranho? O nome igual, a rota igual?" Ela ficou um tempo em silêncio, como se estivesse lembrando de algo importante pela primeira vez. "Sabe que, agora que você fala, eu lembro que quando você apareceu aqui a primeira vez, eu tive uma sensação estranha, como se eu já conhecesse você. Mas..." Mostrei o verso para Dona Carmen. Ela leu e ficou sem palavras. Depois de um tempo ela disse: "José, eu acho melhor a gente não mexer mais nessas coisas antigas. Às vezes é melhor deixar o passado onde ele está. Acabei não comendo naquele dia. Paguei, agradeci e fui embora. Mas antes de sair, perguntei se podia ficar com a foto. Ela me deu sem pensar 2 vezes. Desde então, eu evito parar naquela lanchonete. E aprendi que às vezes as histórias." Relato 9. O problema não é quando você erra na estrada, é quando descobre que a estrada errou com você também. Meu nome é... Bem, vamos de João. Rodo há 23 anos, desde os 17, comecei como auxiliar do meu pai. Conheço cada buraco entre São Paulo e o Rio Grande do Sul, cada posto, cada lombada eletrônica. Por isso mesmo que o que aconteceu em março do ano passado me deixou tão perturbado. Era uma terça-feira, 2h30 da manhã, porque se fosse só um erro do sistema, não teria minha placa ali, não teria o horário exato. Depois disso, nunca mais passo por Guaíba de madrugada. Quando preciso fazer essa rota, paro antes, durmo em algum posto e só atravesso o pedágio de dia, com movimento. Porque o pior não é pagar um pedágio que não deveria existir. O pior é não saber quem estava do outro lado da cabine, imprimindo aquele ticket com tanto carinho. Relato 10. Tem coisas na estrada que a gente aprende a não questionar muito, senão meios, buracos na pista. Foi quando começou a tocar uma música. No começo não estranhei. De vez em quando algum caminhoneiro coloca música no PX, só que normalmente é sertanejo, rock nacional, essas coisas. Mas aquela era diferente. Parecia música de elevator, daquelas que tocam em consultório médico ou shopping. Instrumental, meio melancólica. O estranho era que não parava. Música de PX normalmente dura no máximo uma música, depois o cara desliga ou muda de canal. Mas aquela continuava. Não havia criança alguma por ali. Guardei o bilhete no bolso e liguei o rádio. A música continuava. No sábado de manhã, continuei a viagem para Passo Fundo. Cheguei lá no final da tarde, entreguei a colheitadeira, peguei os documentos assinados. Quando estava saindo da cidade, resolvi testar uma coisa. Parei num posto de combustível que tinha uma loja de acessórios para caminhão. Comprei um rádio PX novo, modelo diferente do meu. Instalei na cabine, configurei no canal 19. A música estava lá também, e embaixo uma legenda que me fez entender tudo. Momentos antes do acidente, testemunhas relataram ter ouvido uma música instrumental estranha tocando em vários rádios da região, em diferentes frequências simultaneamente. A música parou naquele exato momento. Simplesmente parou. Mudei de canal, voltei para o 19, testei todos os 40 canais. Silêncio total.
Peguei o bilhete que estava no meu bolso. O papel estava amarelado, como se tivesse anos. E a letra, quando chegou no KM 87, resolvi parar num posto para abastecer e tentar entender o que estava acontecendo. Era um posto Shell, bem movimentado, com vários caminhões estacionados. Perguntei para o frentista: moço, essa rodovia aqui, qual a direção que vai para Londrina? Ele apontou exatamente para onde eu estava indo. É para lá, brother, mais uns 80 quilômetros. E as placas de quilometragem, elas crescem ou diminuem indo para Londrina? Ele me olhou com cara de quem estava falando com um maluco. 45, KM 39, KM 32, KM 26. Foi quando aconteceu o impossível. Cheguei no KM 0, uma placa grande, bem visível. KM 0, início da BR 369. E logo embaixo, uma placa verde. Londrina, 186 km. Mas eu estava chegando em Londrina. O GPS mostrava que faltavam apenas 12 quilômetros. Eu podia ver os primeiros prédios da cidade no horizonte. Parei o caminhão, peguei o celular e liguei para o Robson 127. Mas agora estava no KM 0, que segundo a internet ficava em Ourinhos. Robson, mais uma pergunta. Quantos quilômetros tem de Ourinhos a Londrina pela BR-369? 186 quilômetros. Por que essas perguntas estranhas? Desliguei sem responder. Olhei para o GPS. Faltavam 11 quilômetros para Londrina. Olhei para a placa. KM 0, início da rodovia. Continuei a viagem. A próxima placa. KM 7. Depois, KM 14. KM 21. KM 28. Quando estava saindo da cidade, parei num posto e perguntei para o frentista se ele conhecia bem a BR-369. Conheço sim, trabalho aqui há 15 anos. As placas de quilometragem, elas sempre funcionaram certinho? Ele coçou a cabeça. Olha, é engraçado você perguntar isso. Tem uma história estranha sobre essa rodovia. Dizem que nos anos 80, quando estavam fazendo a sinalização, houve um erro na colocação das placas. Durante alguns meses, metade da rodovia tinha as placas 16, como auxiliar do meu tio. Hoje tenho minha própria carreta e trabalho principalmente com carga seca entre Minas Gerais e o interior de São Paulo. O que vou contar aconteceu em dezembro do ano passado, numa viagem de Belo Horizonte para Ribeirão Preto, com uma carga de tecidos. Era véspera do Natal. Então, o movimento na estrada estava mais leve que o normal. Muita gente já tinha viajado, outros tinham um posto pequeno, familiar, daqueles que ainda têm comida caseira boa. Pedi um frango com quiabo, arroz e feijão. Enquanto esperava, fui dar uma olhada no caminhão, conferir se estava tudo certo com a lona. Foi quando vi a agenda. Estava no paralama dianteiro direito, como se alguém tivesse colocado ali de propósito. Agenda pequena, dessas de bolso, capa de couro marrom bem gasto. Achei estranho porque não tinha ventado, não tinha nada que justificasse uma agenda voar e ficar São Paulo, Ribeirão Preto, Uberaba e sempre tecidos. Como se esse Roberto fosse especializado na mesma coisa que eu. Cheguei numa página que estava marcada com um clipe de papel. Data: 23/12/1987. Havia uma anotação diferente das outras. Última viagem do ano. BH, Ribeirão Preto. Se Deus quiser, chegando bem para passar o Natal com a família. Maria disse que vai fazer rabanada. João Pedro está ansioso para os presentes. Embaixo, uma anotação, mais outra pausa. Ele não chegou. Houve um acidente na BR-262, uns 20 quilômetros daqui. Batida frontal com um carro. Roberto morreu na hora. O motorista do carro também. E senti o coração acelerar. E a agenda? A agenda dele nunca foi encontrada. A família procurou em tudo quanto é lugar. A esposa, Dona Maria, veio aqui várias vezes perguntando se ele tinha esquecido alguma coisa. Mas não achamos nada. O senhor fechou a agenda e me devolveu. Guardar ela com carinho. E quando acontecer alguma coisa boa na sua vida profissional, alguma oportunidade nova, o senhor vai saber que é hora de devolver ela para o posto em luz, para que ela possa encontrar o próximo caminhoneiro.
Saí da oficina com a agenda no bolso da camisa. Durante a viagem de volta para casa, fiquei pensando na conversa com João Pedro. 3 semanas depois, recebi uma ligação de uma empresa de São Paulo oferecendo um contrato fixo de 6 meses com possibilidade de renovação. Fretes balconista estava lá. Disse que ia deixar a agenda dele, que alguém podia estar precisando. Pode deixar sim, disse ele com um sorriso. Sempre tem alguém que precisa encontrar ela. Deixei a agenda no balcão e saí. Pela janela do caminhão, vi quando o balconista guardou ela numa gaveta específica, como se fosse um ritual que ele já conhecia bem. 6 meses depois, comprei meu caminhão zero. 1 ano depois, montei minha própria transportadora. Hoje tenho 5 caminhões rodando e 15 funcionários. Alguém que já partiu ainda se importa com quem ficou. E aí, pessoal, o que vocês acharam desses relatos? Eu confesso que quando recebi essas histórias, fiquei pensando nelas por dias. Será que são reais? Será que são apenas coincidências estranhas? Ou será que a estrada realmente guarda segredos que não conseguimos explicar? Uma coisa é certa, depois de ouvir tantas histórias assim, eu nunca mais olho para a estrada da mesma forma. Cada posto, cada placa, cada objeto perdido no acostamento, tudo pode ter uma história por trás. Esse vídeo para ele, aposto que ele tem pelo menos uma história estranha para contar. Não esquece de deixar seu like se o vídeo te impressionou, se inscrever no canal se você é novo por aqui e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Ah, e uma dica para quem vai viajar pela estrada. Se você encontrar algo que não deveria estar ali, pense 2 vezes antes de mexer. Às vezes, certas coisas estão esperando exatamente por você. Agora, clica no vídeo que está aparecendo